vírus é uma variante do coronavírus. O Brasil tem o primeiro caso confirmado de coronavírus. WHO has been assessing this outbreak and we're deeply concerned that COVID-19 can be characterized as a pandemic. O estado de São Paulo confirmou na manhã de hoje a primeira morte pelo novo coronavírus no país. O Brasil tem recorde de mortes por Covid em 2/3 do país. O país chegou a 600.425 mortes durante a pandemia. Quando surgiu o primeiro caso no Brasil, a gente mudou tudo no hospital, né? Virou uma loucura pro vírus não chegar até a gente e a gente não ter um turbilhão de pacientes com Covid. Tivemos o primeiro caso, um caso isolado, muita luta para que ele melhorasse, mas não tínhamos o suporte, né, para cuidar desse paciente. Até que tivemos o segundo caso, o terceiro, e aí a gente começou a se assustar, né? E virou uma coisa que não tínhamos como controlar mais. Nós até então não estávamos preparados para uma pandemia, né? E justamente a área da saúde é uma área que, se fosse investida corretamente no nosso país, não teria tanto problema como nós enfrentamos referente à pandemia. A mudança foi literalmente o isolamento social, né? Até então nós tínhamos uma comunicação mais e a proximidade mais efetiva. Agora, infelizmente, um dos maiores impactos foram esses, né? Uma sensação de impotência, de insegurança, de medo, porque nada era eficaz e passou 1, 2, 3, 4, 5 meses e eu falava, meu Deus, o que é esse vírus? Mesmo com toda a paramentação, com todo o jeito de cuidar diferente, começamos a perder pacientes. E falava, meu Deus, como que a gente vai passar por isso? Então tivemos que parar cirurgias, fechar alguns andares para poder cuidar dos pacientes de Covid. O serviço público faltou muito material, faltou muito. Trabalhamos muitas vezes sem os equipamentos necessários, sem material para a coleta dos exames. Isso faltou, assim, uma coisa horrorosa. Você sabia que as pessoas precisavam fazer o exame para poder ser diagnosticado com a doença, para poder, quem sabe, fazer um isolamento, mas isso faltou muito. No começo, hoje em dia não, hoje qualquer pessoa que chega tem uma facilidade para fazer o exame, mas no começo da pandemia as pessoas não tinham, então o médico praticamente escolhia a dedo aquele que ele ia fazer o exame e o que não ia. E encontramos profissionais médicos muito despreparados para a situação, ninguém sabia o que prescrever, ninguém sabia qual a medicação que era correta e nem lidar com os sintomas. Eu acho que eu fiquei mais desapontada com as pessoas, acho que do que com o serviço público, porque assim, muitas coisas, como eu disse, faltou, mas o pouco que tinha, as pessoas não deram valor ao que tinha, as pessoas não tomaram o cuidado necessário. Muita gente morreu por falta de recursos médicos, sim, mas muita gente morreu porque, principalmente a parte jovem, foi que levou as doenças para dentro de casa, porque as pessoas não tiveram consciência. Por mais que o governo acaba não dando o total suporte, né, para a gente, da área da saúde, mas nós se desdobramos da melhor maneira possível para poder dar uma assistência, entendeu? Embora às vezes não tinha muito material, esse tipo de coisa. Mas o descaso, literalmente, é o que faz com que a pandemia não melhore, entendeu?
A gente precisa vestir, a gente precisa comer, mas a gente precisa da enfermagem, a gente precisa 100% do médico, precisa da equipe da enfermagem lá trabalhando. Eu nunca trabalhei tanto como nós trabalhamos nesses últimos 2 anos. Nós nunca tínhamos trabalhado um feriado, de repente passamos a trabalhar sábado, domingo, feriado, e foi aonde a gente viu o quanto nós somos desvalorizados. Nós não ganhamos nada mais por isso, nada mais. Trabalhamos horas por horas, sem o direito depois de ficar em casa, porque não tem como deixar as pessoas em casa, porque falta outros funcionários. Então, assim, foi só um acúmulo de bancos de horas positivos que não se pode tirar, porque não tem quem cobre. Vimos muitos colegas falecerem, muitos morreram e não fomos reconhecidos em nenhum momento. Todos param, querida, todos. Para-se metrô, para-se ônibus, para-se empresas, mas a área da saúde nunca para. Nós temos um juramento de não parar. Já imaginou se a área da saúde parasse nesse momento, fizesse uma greve? Como que seria terrível? E hoje o profissional da área da saúde ele é tratado como um ser insignificante, que nós estamos ali simplesmente para fazer o nosso trabalho, e nós estamos nos adaptando por uma coisa a qual nós nunca vivenciamos. A gente não está ali para errar, a gente não está ali para matar ninguém, a gente não está ali para destruir a vida de ninguém, causar dano na vida de ninguém. A gente está ali para simplesmente ajudar. A gente deixa de cuidar das nossas vidas, das nossas famílias, para cuidar das outras, né? Gostaria muito que isso acabasse. Mas, olhando na minha visão profissional, isso está muito longe de acabar. Enquanto o governo não conseguir colocar essa vacinação da 3ª dose para todo mundo, e se toda a população se vacinar, infelizmente não vai acabar. Eu não consigo ver isso como um término, porque é um vírus e a gente não vai conseguir acabar com o vírus. A gente vai conseguir simplesmente quando nós tivermos imunidade contra ele, né? E isso nós vamos ter quando a população inteira estiver vacinada. O vírus ainda tá aí, ele ainda mata, e ainda tem gente que ainda não é consciente. Mas a vacina tá aí, gente. Se vacinem. Vão lá, apoiem a causa, levem os seus familiares, tomem a 2ª dose, 3ª dose, 4ª dose, tudo que precisar. Vamos continuar lutando contra esse vírus. Não vamos desistir. Perdemos muitos, mas cuidamos de muitos que foram para casa. Eu levo uma lição hoje. Eu tava lá, em meio à pandemia, cuidando do amor da vida de alguém. O amor de um filho, o amor de mãe, o amor de esposo, o amor de avó, de avô. Então, a gente pode vencer esse vírus. Mas tudo depende da força de vontade da população em se vacinar. Vacinem. Vacinas salvam vidas. Salvou a minha, inclusive, eu tenho certeza. Eu espero que as pessoas tomem consciência, porque o vírus ainda tá aí. E a gente sabe que o distanciamento ainda, o uso da máscara e a higienização das mãos podem ajudar muito. Sejam conscientes e pensem que o amor da vida de alguém pode se contaminar e ter uma perda para alguém.